Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Portfólio Global, onde nós falamos sobre macroeconomia e tudo o que influencia os seus investimentos, não só aqui no Brasil, como também no exterior. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que, além de ser uma das melhores analistas do mercado, eu posso dizer que também é minha amiga, Paola Mello, sócia analista da GTI. Tudo bem? Tudo bom, obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui. Ah, eu também, feliz de receber. Obrigada. Sempre muito agregadora a nossa conversa. Mas tem gente que não te conhece, tem gente que já te viu aqui na PMC, a gente já fez papo de dinheiro, né? Foi verdade, onde nós nos conhecemos. Verdade. Mas existem algumas pessoas que não te conhecem. Queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Tá. Até chegar ali na GTI. Porque tem alguns aspectos ali bem interessantes que eu acho que pode agregar. Legal, vamos contar a história toda. Eu trabalho há quase 20 anos avaliando empresas, sou economista de formação, sou mãe da Olivia, né, casada, apaixonada por esportes, e eu caí meio no mercado financeiro assim por um acidente, né? Eu fui estudar economia porque eu queria ganhar dinheiro, né? Não comecei estudando economia, eu queria ser diplomata no começo da minha carreira. E aí, enfim, mudanças ali no meio da vida, na vida financeira do meu pai. Eu falei, meu Deus, o que remunera bem? Mercado financeiro, vou estudar economia. Comecei na economia num momento em que o mercado não era tão desenvolvido quanto agora, então era ali mais ou menos 2005 que eu estava entrando no mercado. Estavam começando a ter alguns IPOs, mas assim, se você quisesse trabalhar no mercado naquela época, tinha que trabalhar em algum dos grandes bancos de investimentos. Gestoras tinham umas 3, 4, assim. Mesmo. Eu entrei em 2008, quase não tinha. Ah, então. Todo mundo era de banco. Exatamente. Tinha uma ou outra, tinha o Stuberger, né, que não se chamava Verde, era a Red Grifo, na época tinha a Dínamo, mas não tinha muito mais coisa que isso, não. E aí eu acabei indo trabalhar no mercado imobiliário, porque essa foi a porta mais próxima que eu achei ali do mercado financeiro, em uma construtora que abriu capital na época. E aí eu trabalhava em relacionamento com investidores. Então, achei que ali ia ser pelo menos uma porta para eu aprender bastante, para fazer networking com o mercado. Fiquei ali, peguei a crise do subprime em 2008. E dentro do imobiliário. Em 2008, então apesar Deve ter sido maravilhoso. Foi. Ali eu vi como a vida né, na realidade. E essa construtora tinha dívida com o Citibank, que foi um dos bancos que quebrou, né, foi socorrido lá na crise. Resultado, eles mandaram um monte de gente embora, eu inclusive. E aí esse foi o momento em que eu acabei conseguindo fazer a ponte, porque aí um dos fundos com o qual eu conversava bastante, que era um dos acionistas da Gafisa na época, souberam que eu tava fora, né, que eu tava disponível, e me fizeram a proposta para ir para lá, para ir pro buy side, para começar a cobrir o segmento imobiliário, que era um que eu conhecia muito bem. Então, foi assim que eu coloquei meu pezinho ali no mercado financeiro. E aí, dali, eu tive algumas idas e vindas, fiquei um tempo no buy side, depois eu fui trabalhar no sell side, um desses grandes bancos de investimento, fiz isso ali por mais ou menos uns 6 anos, tive a oportunidade de atender aí alguns dos maiores gestores de recursos do mundo, então foi uma baita escola, assim, eu soltava uma recomendação de investimentos ali, recebi uma sabatina ali, um criticava, achei ótimo, putz, achei uma porcaria. Frio na barriga, né? Exatamente, e eu era uma menina, né, não tinha nem 30 anos nessa época, então foi uma experiência legal, ali eu consegui, assim, validar muito minha metodologia de investimentos, ver quem ganhava dinheiro, quem era só conversinha, e aí passei um tempo longo ali, e aí eu fui convidada para entrar na GTI, que é a empresa da qual eu sou sócia hoje, já tô lá um pouco mais de 6 anos, e além de trabalhar na parte de análise ali, os meus segmentos de especialidade ainda são imobiliário, aí eu também peguei varejo, saúde e educação, e aí trabalhamos ali no backstage também de tudo que acontece na gestora. Então, essa é uma rápida versão da minha vida aqui. Não, mas muito bacana. E você trouxe ali que você foi mudando e moldando a sua metodologia de como você identificar as ações, porque é bem difícil, né, pra gente que tá ali na frente do cliente. Ele vai reclamar.
Porque, infelizmente, o mercado é volátil. O que você foi mudando? Porque tem pessoas que falam muito... Eu não sou analista de ações, né? Então, eu falo como economista. Mas eu tô diante de muitos analistas. E, às vezes, eu brinco com eles. Porque a gente eu falo, não, vou pegar essa posição. Ele fala, não, porque de acordo com o gráfico. Porque... Eu falo, gente, essa empresa não tem nada a ver com gráfico. É muito mais fundamentalista, é o que ela faz, é o negócio dela, o que tá, onde ela está inserida, concorrência, eu vou mais profundamente num negócio. Que você mudou? O que você foi analisando ali? O que eu acho que foi muito legal de trabalhar em um grande banco, principalmente num banco americano, né? Porque o americano, ele tem muito método. Eles são muito bons em mensurar e comparar o que funciona e o que não funciona. E eles são muito organizados, né? Então, eles são muito bons em processos. Então, eu inicialmente peguei ali aquela cartilha das melhores práticas do banco, apliquei ela de A a Z e eu realmente conseguia ter, assim, teses de investimento, que a gente fala que é o pitch, né? De vendas, né? Eu tinha um chefe americano que falava assim, Paola, pitch me a stock. In 30 seconds, 1 minute, 5 minutes. Então, o americano, ele tem essa estratégia de vendas. E eu realmente fiquei muito boa em convencer as pessoas das minhas teses, embora eu podia convencer uma pessoa praticamente de qualquer coisa com um modelo de projeções de um gráfico. Isso é meio perigoso. E eu comecei a observar ali, Bru, que muitos dos meus colegas, eles também eram tão bons quanto eu em fazer isso. E não necessariamente essas recomendações que eram feitas eram que essas pessoas de fato acreditavam na prática. Então, ali eu fui vendo que a indústria financeira, ela tem muitos desalinhamentos. E o investidor, é bom ter isso em conta, né? Que toda pessoa que te oferece uma informação, ela tem algum tipo de viés. E eu não tô falando assim, que às vezes ela tá tentando te enganar, não é nada disso. Pode ser isso também, mas não é isso na maior parte dos casos. Mas as pessoas leem os números de acordo com a história delas, né? E isso tem uma certa influência. Então, eu fui começando a ver, primeiro, que nem tudo aquilo que era oferecido podia ser confiado ali de uma forma ipsis literis, e também comecei a ver do lado dos meus clientes, né? O que eles faziam com aquela informação, né? Então, eu tinha clientes que me pediam análises extremamente customizadas. Paola, eu quero que você refaça essa análise, dando um desconto, por exemplo, no segmento imobiliário, porque eu acho que alguma parte dessas vendas, esses imóveis vão ser devolvidas, então eu quero ser mais conservadora aqui no contas a receber. Puxa, eu acho que essa empresa aqui vai ter dificuldade com os custos de construção, então vamos botar aqui uma provisão para estouros de custos. E aí ele olhava e falou, puxa, mas esse cara é diferente, né? Por que ele tá olhando essas coisas? E aí eu vi, ele falava, poxa, eu já vivi muitos ciclos, eu sou mais velho que você, eu já vi que esse segmento, quando dá ruim aqui. Então, aí eu falava, puxa, interessante isso. Aí eu olhava um outro cara e falava assim, ele queria saber a fofoca. Mas com qual empresa você falou com o management nos últimos dias? O que eles disseram? Eu falei, não, Paula, mas com que cara eles estavam? Eles estavam com cara que estão otimistas. Então, assim, aquele trader, assim, do body language mesmo, assim, da informação mais quente. E aí, conheci grafistas, conheci day traders, conheci investidores de valor, investidores de crescimento. E dentro de tudo isso que eu fui vendo, Bru, o que eu vi, assim, que era o que mais funcionava eram investidores extremamente fundamentalistas com uma orientação mais a valor, né? Que ali é o expoente que todo mundo conhece quando a gente fala de valor é o Warren Buffett, né? E aí parece meio clichê, porque, óbvio, o cara é um dos maiores bilionários do mundo, tá no topo ali da Forbes, falar, é óbvio que funciona. Funciona, mas não é tão fácil seguir o que ele prega, né? Apesar de ser uma teoria extremamente simples, né? Uma teoria que o professor que escreveu esse livro, escreveu isso na década de 30, né? Então, 90 anos atrás. Mas os princípios são extremamente atuais. Eles funcionam para qualquer segmento, para qualquer mercado.
E não são as ações que estão lá na capa da revista Exame, não são as ações que estão no noticiário, não são as ações mais sexys, né, pra gente colocar dessa forma, as que acabam gerando muito valor. Então, isso foi o mais contra-intuitivo e o mais valioso que eu consegui perceber, assim, nessas observações. Nossa, que legal. E é verdade, eu já vi um vídeo do Warren Buffett, o quanto foi mudando as posições dele. Ele foi trocando as posições, não só por uma questão de valor de mercado, mas que ele foi tirando. Ele achou que chegou... Coca-Cola, acho que uma época ele achou que chegou no topo e tirou. Ele falou, como você tira uma Coca-Cola? Mas perdeu o fundamento para ele. Dentro daquele. Perfeito. Muito interessante. Agora, aqui vocês têm fundos, né, na GTI. Então, você utiliza todas dessa prática para poder escolher ali aquelas ações. E você tem mais dificuldade, porque no Brasil nós temos menos ativos? Isso não ajuda, mas enfim, também não é um impeditivo para a gente fazer um bom trabalho, né? Então, acho que aqui no Brasil a gente tem um universo de mais ou menos umas 300 ações que a gente consegue investir. Se pegar nos Estados Unidos, acho que estou falando mais de 10 mil papéis listados, se pegar ainda o que está em balcão. Então, não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar. Mas enfim, se eu pegar assim o universo das ações que estão ali no índice, estamos falando ali de umas 80, 90 empresas, né, que tem ação que tem 2 papéis, mas enfim, não passa disso. E aí, deste universo, se você filtrar, você vai achar assim umas 20, 30 empresas que o mercado de fato vai falar que são os nomes de qualidade. Tá. Então, às vezes o pessoal acha que tá com 5 fundos de ações diferentes na carteira e que tá bem diversificado. Eu falo, olha, cuidado. Olha a correlação dos ativos. Por quê? O gestor, a maior parte dos analistas, quando eles montam um fundo, ele quer me dá aquela ação que não vai dar dor de cabeça, né? Então, são aquelas empresas que são muito bem geridas, que têm margens elevadas, que têm uma alta rentabilidade sobre o capital. Só que a única coisa é que todo mundo já sabe disso. Então, todo mundo tem mais ou menos as mesmas, né? Quando a gente adota essa filosofia de valor, eu brinco que é um trabalho assim, que nem um do garimpeiro, sabe? Que vai lá tentar achar ouro mesmo, pedras preciosas, assim, que você pega aquela... Vocês vão cavando aquela também. pau, a peneira e aquele lamaçal, você bate o olho lá e fala, pô, tem uma coisa aqui que acho que é um diamante, você tira um pouco a poeira. Então, eu falo, nenhuma história que vai chegar e despertar a nossa atenção, ela não vai chegar bonitona, assim, crescendo. São teses que, em geral, a gente olha e fala, puxa, se eu dar um desconto aqui, pô, se dar uma melhorada desse lado, cortar um pouco a despesa, melhorar um pouco a dívida, acho que isso aqui é um negócio que pode dar dinheiro. O que a gente está procurando no final do dia? É o que a gente chama de margem de segurança, né? Eu quero saber que o que eu compro, o preço que eu pago, é muito menor do que o valor do que eu recebo. Potencial, tá. Exatamente. Então, vamos falar que eu estou comprando uma ação com 50% de desconto, ótimo, aí eu tenho tempo, né, Bru? Porque, assim, eu brinco que muitas das teorias que a gente usa para avaliar ações, elas são importadas, né, do mercado americano. E nosso ambiente de negócios aqui, pelo amor de Deus, né, as regras mudam todos os dias, chega lá o Brasil até o passado é incerto. Exatamente. É uma multa de imposto de 20 anos atrás, que era pequenininha, mas juros e multa virou 3 bilhões de reais. Meu Deus. Isso afeta muito as empresas aqui no Brasil, afeta muito. Então, se você não trabalhar com uma margem de segurança alta, isso aí consome o teu ganho. Então, a margem de segurança, ela te dá tempo até você conseguir capturar o valor dessa tese, né? Ao passo que se eu compro uma ação que é muito boa, mas que tá cara, existe tanta coisa, já uma expectativa tão elevada, implícita ali, que no menor tropeço você vai ver uma grande correção. Entendi. Então, ontem, não sei se você acompanhou o mercado, por exemplo, as ações da Vivara caíram 14%. Hoje tá todo mundo falando de Vivara. Por quê, né? Poxa, é uma empresa que entregou ali um nível de crescimento, assim, sem precedentes. Num momento em que a economia brasileira estava
péssima, né? Montaram um novo formato de loja ali, que é a marca Life, com joias de prata, e foi assim um furor. Conseguiram escalar, né? Exatamente. Aí foi lá o dono da empresa e falou, pensando bem, eu vou voltar aqui para a gestão, esse CEO aqui não tá vendo alguns problemas. O mercado achava que a empresa era perfeita. Aí o dono fala, não é perfeita, tem vários erros aqui. Dá uma mexida. A governança. A ação colapsou. Agora, se eu já pego uma empresa que a expectativa do mercado nela já é baixa, é o efeito oposto. Qualquer coisinha que vier a mais, eu falo assim, nossa, não é que ela entregou alguma coisa? Nem esperava. Aí o preço da ação sobe. Então, o investidor de valor, ele procura o efeito contrário a essas teses queridinhas, né? Então, é bem contraintuitivo. Nossa, muito. Aprendi bastante. Acho que eu vou começar a pensar nisso também. Porque quando a gente fala no S&P, que é uma discussão que está tendo esse ano, né? Lá no exterior. Será que esse ano é o ano das 7 magníficas? Novamente. Só que é difícil, né? Elas estão bastante alavancadas, ou das outras 493 empresas, porque tem muitas de valor que ficaram para trás ali nos Estados Unidos também, né? Com certeza. Então, tá todo mundo pensando sobre isso e precisa achar ativos novos para investir. Agora, falando nessa parte de fundos, falando nessa parte de ações que você conhece bem, ultimamente nós temos tido um fluxo de capital muito grande, uma evasão de capital. Porque muitos estrangeiros investem na nossa bolsa. Isso tem afetado também o mercado? E por que isso está acontecendo? Tende a voltar esse dinheiro? Sim. Afeta bastante, né? O local só, ele acaba não conseguindo sustentar a bolsa, né? A porta é pequenininha, né? Então, o estrangeiro, quando ele entra, ele faz estrago, faz o preço dos ativos subir. E da mesma forma, quando ele sai, ele colapsa o preço dos ativos, né? Para nós, esses momentos em que existem movimentos muito bruscos, eles são até bons porque eles criam oportunidades momentâneas, né? Então, tem aquela teoria que diz que os mercados são eficientes. Os mercados são, de fato, eficientes na maior parte do tempo. Mas, às vezes, quando você tem um investidor estrangeiro, por exemplo, ele quer sair do Brasil e ele manda vender uma posição numa small cap, por exemplo. Sei lá, uma empresa que tem 2 bi de reais de valor de mercado. Ele tem 5% da empresa. Ele massacra o mercado. Massacra. E aí, naquele dia, você cria uma oportunidade de entrada para quem conhece bem os ativos e está de olho, dá para se aproveitar disso. Mas, enfim, dito tudo isso, né, o mercado se animou um pouco no final do ano passado, né, e a bolsa subiu aqui, a grosso modo, uns 20%, só que foi 20%, sei lá, em 30, 40 pregões. Foi muito rápido, porque o mercado achava que iam ter os cortes de juros nos Estados Unidos. E aí, enfim, se o US Treasury... Estados Unidos não entrou em recessão, que era a conversa do início do ano. Exatamente. Se o Treasury vai desvalorizar, poxa, eu vou ter que tomar risco em algum lugar para ganhar dinheiro. O mercado brasileiro está muito barato, está muito descontado, né? Quando a gente olha os mercados emergentes, né? Tinha até o termo os BRICS, hoje não se fala mais tanto nisso, mas enfim. A China já está mostrando uma certa desaceleração e é um mercado com uma governança ali mais complicada. A Rússia, do ponto de vista de governança, não precisa nem falar, ainda tem uma guerra lá, né? Então, assim, o Brasil é meio que a bola da vez. A gente pode até reclamar aqui enquanto brasileiro, mas a nossa governança, ela é relativamente robusta para padrões globais. E a bolsa está descontada. Então, veio o fluxo. Aí falaram, epa, não é bem agora. Parece que os cortes não vão acontecer, vai demorar um pouquinho mais. Do mesmo jeito que o dinheiro veio, ele foi embora. Então, agora estamos esperando os cortes novamente, que já estão falando que é o segundo semestre, né? Enquanto isso, o pessoal carrega, então, no exterior, né? Exatamente. Ele traz, porque lá ainda está pagando mais. Prêmio de risco, né? Tanto na renda fixa como na bolsa lá, né? Toda aquela discussão, vai ter hard landing, soft landing. No fim foi no landing, né? Então, assim, o mercado é algo inimaginável, né? Para um economista, que você poderia trazer a inflação de volta para o patamar histórico com os juros daquela forma, né? Então, enfim, aconteceu.
Aconteceu. Tem essas assimetrias. Às vezes é um grupo de empresas de tecnologia que tá surfando uma onda. Às vezes a gente, a bolsa tá subindo. Não é a economia americana como um todo. Mas, enfim, é isso que o investidor vê. Porque o peso dessas empresas, ela tá ficando bem grande, né? Exatamente. Apesar que eu não posso falar nada, que eu ainda tô arriscando. Mas, enfim, até o momento tá funcionando a mágica, né? Não, e aquele medo. Tem o Max que trabalha comigo, ele é analista Brasil, e a gente fica entrando naquela discussão junto com o Nvidia. Porque eu comprei justo antes do balanço, porque tava caindo. Tá. Então, ele vendeu no dia seguinte com 17%. Eu tô carregando e tá dando 35%. Uau. Qual a melhor hora de vender? Eu fico brincando que ele é um mão de alface, mas a gente fica todo dia. Eu falei, gente, será que eu vendo? Será que eu não vendo? Porque começa a tese da conspiração. Não, mas ela tá fazendo agora um chip novo que tem 3 vezes. É muito difícil entender. A Nvidia, eu acho que é um case que é muito difícil entender. Não dá pra saber pra onde que ela vai. É um pouco da discussão lá da época da bolha das .coms, né? Que muita gente falava assim, poxa, a internet vai mudar o mundo. De fato, mudou. Agora, a gente não sabia nem como, nem quando, nem onde. E, às vezes, o cavalo que foi escolhido para montar morreu no meio da corrida, né? E hoje, o único cavalo para montar a tal da inteligência artificial é a Nvidia, né? Mas até onde que ela vai conseguir suprir tudo isso? Exatamente. Porque são muitas empresas, né? Enfim. Bom, amanhã nós estamos gravando um dia antes, mas nós temos a super quarta, a famosa super quarta. Então, a cada 45 dias, temos essas mudanças das taxas de juros. O que você acha? Acha que vai balançar um pouco aqui no Brasil? Qual a perspectiva do Brasil, Bolsa Brasileira? Eu acho que não muda tanto, tá? Eu vejo até alguns grandes bancos falando em taxas de juros ali ao redor de 8,5%, 9% no final do ano, né? Falou, poxa, o pessoal que dá esse call não põe dinheiro nele, né? Porque não é isso que as curvas futuras mostram pra gente, né? Então, a gente tá falando de 10,5%, né? Então, assim, é uma queda, mas é uma queda mais branda, né? Não é tão inclinada. Essa é a queda que tá implícita no preço das ações. Se for algo mais acelerado do que isso, ótimo, tem upside para a bolsa, né? Qual é a questão? É o lado fiscal do Brasil. Então, essa a gente não tem a menor ideia, né? Quando a gente tem um governo de esquerda, eles têm uma orientação de mais gasto público. Isso acaba interferindo bastante. Isso assusta um pouco, né? Então, é difícil pagar na frente. Bom, daí fofoca de mercado, falaram que quando o nosso presidente do Banco Central sair, ele vai abrir uma fintech em Miami. Estamos esperando a fofoca, tem gente que gosta da fofoca do mercado. Bom, espera só um minutinho que a gente vai voltar já, vou fazer um rápido intervalo comercial. Voltamos já já. Depois de um rápido intervalo comercial, estamos de volta no Portfólio Global. Hoje eu estou recebendo a Paola, sócia e analista da GTI. Estamos falando sobre as posições no Brasil, né? Conversamos um pouco sobre o histórico dela, que fez a mudança buy side, né? E agora eu quero conversar um pouco sobre as suas especialidades, os setores em si. Vamos ver qual que está sendo o panorama, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, o que você conseguir trazer pra gente. O primeiro que você tem como especialidade é o varejo. Como que você está enxergando o varejo nesse momento? Pois é, o varejo é um setor que o pessoal se machucou muito, né? Delicado. E não quer nem ouvir falar mais. E a gente tem algumas visões polêmicas, assim, divergentes, né? Então, eu tenho uma grande aposta em lojas Renner. Que muita gente não quer nem tocar mais no varejo de moda por conta do produto chinês, né, que tá entrando por todas essas plataformas. Mas a Renner, Bru, é uma empresa, assim, de qualidade, assim, elevadíssima. Eu brinco, assim, que quando eu comecei a cobrir a Renner, o sonho do seu José Galó, que era o CEO à época, era atingir o patamar de margem da Inditex, que é a espanhola dona da Zara. Passados alguns anos,
as margens da Renner ficaram, inclusive, melhores que a da Inditex. Caramba! Ela é uma referência, assim, global em automação, em distribuição de produto. É uma empresa de muitos processos. Por muitos anos, ela foi uma queridinha. É uma empresa que negociou em um múltiplo de mais ou menos 25 vezes lucro, historicamente. E essa empresa hoje negocia ali perto de umas 10 vezes o lucro. E eu acho que o que, assim, realmente preocupou o mercado é a parte do business de crédito dele, né? Então, a gente sabe que o brasileiro tem a renda apertada, ele precisa das parcelinhas para comprar. Precisa. Agora a gente até exportou essa tecnologia, né, para os mercados, que é o tal do Buy Now, Pay Later, né, que a gente já tem aqui desde o início dos tempos. Começou com carnê. Exatamente. Mas esse segmento que contribuía não só para alavancar a venda, mas também com uns 30%, 40% do EBITDA, né, então o lucro operacional da empresa. Esse segmento, passado a pandemia, ele começou a se deteriorar, foi minguando, começou inclusive a drenar resultado do varejo. Então ficou uma contribuição negativa, e aí eu acho que foi quando o mercado jogou a toalha. Falou, a Renner perdeu o seu encanto, a mágica não funciona mais, e aí a ação teve um de-rating, assim, violento. Essa foi meio que a época que a gente voltou a olhar. E esse é um portfólio de crédito curto, né? Porque é um crédito ao consumo, ali um parcelamento em 6 vezes, 8 vezes. Não é uma dívida muito longa. Não é. É meio que o argumento, assim, às vezes a mulher foi lá, é a diferença dela comprar 2 peças ou a terceira peça. Você dá o parcelamento e ela engorda um pouco o ticket. E agora a gente começou a ver uma série de resultados no setor. Guararapes, que é a dona da Riachuelo. Vimos também a C&A, a própria Renner. E esse portfólio está limpo. Começou-se agora um novo ciclo de crédito e ele está vindo com um nível de provisionamento muito menor, e se você volta a dar o crédito, a venda volta a crescer. Então, eu acho que a hora que o mercado vê esse ponto de inflexão, eu imagino que essa é uma ação que vai voltar a negociar ali com um múltiplo alto. Então, mas a preocupação do varejo não é nem só aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, só que daí os Estados Unidos o fundamento é outro, né? Do varejo. Porque é o dinheiro, é o e-commerce e ter dinheiro, né? Sim, sem dúvida. Não é o crédito em si, o varejo, a análise é feita de uma forma diferente, né? Sem dúvida. E teve várias quedas, né? A Macy's, enfim. Sim. Várias que não sustentaram. Existem discussões se alguns modelos de negócio morreram, né? Então, nos Estados Unidos, 1 em cada 2 produtos que é vendido no varejo passa pela Amazon. É verdade. Então, existe essa discussão até onde o modelo, de fato, de varejo não morreu. A Meli é varejo aqui no Brasil? A Meli... ela transita, porque é mais ou menos isso, não é? Eu colocaria ela como uma empresa de tecnologia. Talvez uma das poucas que a gente, de fato, tenha de tecnologia aqui, né? Tá. Porque ela transita ali nesse âmbito da Amazon, né? Sim, e um dos vencedores aqui, né? Bom, eu confesso que eu não sou muito fã do mercado de varejo, nem aqui, nem lá fora. Saúde é interessante, porque nesse momento de incerteza, é importante se posicionar, né? É um setor que acaba se beneficiando. Eu vejo muito porque existem pessoas que... Eu tenho muitos clientes que compraram dívidas dolarizadas, então o famoso bonde, de empresas aqui do Brasil, como uma Redditor. Sim, perfeito. Então, é um setor que agora é o momento? Esse é um setor que a gente precisa olhar com bastante cuidado. Eu acho que, do ponto de vista top-down, é um setor, assim, que brilha os olhos de qualquer analista. Porque é um setor que cresce. Então, seja com o envelhecimento da população brasileira, né? Tem dados que mostram, assim, a gente está se tornando um país mais velho. Pessoas com mais de 60 anos, esse é um mercado que cresce mais ou menos 1 milhão de pessoas de hoje até 2050. Nossa! E essas são as pessoas que mais usam o sistema de saúde. Então, esse é um setor que cresce ali, seja na venda de fármacos, na demanda de serviços ali, pelo menos uns 15% ao ano. Então, o setor é bom para você estar. Só que aqui no Brasil tem as suas jabuticabas, né, suas particularidades, e a gente tem um regulador, que é a ANS. E ela regula qual é o valor máximo que você pode cobrar em um plano de saúde.
para pessoas físicas. E isso, ao longo do tempo, foi criando uma série de distorções. Então, porque às vezes os custos médicos crescem acima do valor que o reajuste permite. Aí o que as empresas que são as seguradoras, as operadoras de saúde fazem? Só sobra para elas a opção de repassar preço nos planos corporativos. É por isso que os planos das empresas sobem. Por exemplo, ano passado os reajustes foram de 20% a 40%. Eu te falo que é caro. O meu foi dentro da minha estrutura PJ. É muito caro. É muito caro, né? É muito caro. Provavelmente é a maior despesa na sua família, eu imagino. Exatamente. Então. Exatamente. É um peso bem forte. E você vai ficando mais velho, ele vai pesando mais no planejamento financeiro. Exatamente. Então, é difícil. Ao mesmo tempo que as pessoas falam, mas saúde é uma questão que todo mundo precisa, então é um setor que você investe sempre. É uma vírgula, porque nos Estados Unidos também, né, tem o problema de saúde. Exatamente. Não, esse é um problema no mundo, a questão da inflação médica. Então, a gente precisa ver bem como se posicionar na cadeia, né? Então, esses momentos em que as operadoras de saúde estão muito pressionadas, né, e a gente tem evidências, assim, claras, né? Uma Amil, por exemplo, que já foi uma das maiores operadoras no Brasil, ela foi vendida e o comprador teve que pagar um cheque, aliás, receber um cheque do vendedor, né? Ele não pagou, ele recebeu, porque eram tantas contingências, Bruna. É uma empresa que é uma carteira deficitária. Você não pode cancelar o beneficiário, os custos são maiores que a receita. Então, são situações esdrúxulas que vão sendo criadas com consequências para os entes na cadeia. Então, por exemplo, uma Redditor, um Fleury, por mais que sejam excelentes empresas, quando os pagadores, né, o dono do cheque está muito pressionado, o que ele faz? Ele começa a atrasar os pagamentos dos prestadores de serviço, ele começa a pressionar por reajustes cada vez menores, porque ele precisa acomodar a cadeia toda. Uma parte ele captura reajustando os preços, uma parte ele captura espremendo todo o resto da cadeia. Então, 2023 foi um ano muito duro nesse sentido, né? Por isso que ações como a Redditor, por exemplo, sofreram tanto. 2024 acho que já vai ser um ano ainda de transição, mas bem mais tranquilo que 2023, só que com um ambiente de preços já muito mais benéfico. Então a gente aproveitou esse momento para se posicionar na Mater Dei, que é uma empresa de portfólios de hospitais premium na região de Belo Horizonte. Então, eu brinco que é o Einstein dos mineiros, né? São hospitais de excelência. Interessante, eu não sabia. E a gente está conseguindo comprar esses hospitais na Bolsa abaixo do valor que custaria se eu fosse construir um hospital novo ou comprar um hospital de um privado. Então, o valuation é muito atrativo. Acho que é um momento legal para se posicionar. Nossa, que bacana. Interessante, eu não sabia dessa daí, esse Einstein mineiro. Bom, agora mais um polêmico, educação. Tá ficando cara a educação também. Educação me surpreendeu muito. O reajuste de escola não tá fácil, não. Como esse setor atravessou bem o ano de 2023. E eu acho que teve um pouco daquela aura do kit Lula, né? Quando o PT se elegeu, muita gente falou, puxa, os governos PT anteriores, eles favorecem muito educação, favorecem muito o segmento de construção civil, e as ações subiram muito na expectativa de um novo FIES, de novidades nos cursos de medicina. Porque tem muito programa do governo, né? Exatamente. Nada aconteceu. Nada do que se esperava aconteceu. Nada aconteceu, as ações até seguraram, só que eu acho que agora... Mas é um setor delicado, né? Porque tem muita inadimplência. É um setor delicado e eu acho que o modelo de negócio está sendo colocado à prova agora, né, Bru? Acho que se você não for formar um médico, um dentista, um engenheiro, hoje muitas das novas profissões não exigem um curso superior, né? Pensa todas as profissões do mercado digital, do mercado de programação. Essas pessoas, assim, talvez a Estácio, a Cogna, elas estão competindo hoje com o Hotmart, com o YouTube, com novos cursos livres que às vezes agregam muito mais valor para a pessoa que está fazendo do que um diploma superior.
Porque a maior crítica que as pessoas têm é que a universidade está totalmente dissociada do mercado de trabalho, né? Então, assim, a pessoa quer trabalhar com valuation. Poxa, por que ela não pode fazer um curso livre? Por que ela tem que estudar sociologia para fazer o curso de valuation, né? Vamos combinar que a gente não aprende quase nada do que... Pois é. Só na vida mesmo de mercado, só ali Exatamente. No dia a dia. On the job, né? Então, eu acho que esse é um setor que esse ano vai ficar mais fraco, né? Eu não tenho nenhuma aposta nesse setor. Eu vejo muito curso EAD também. Talvez as pessoas nem estejam fazendo. Muito barato, porque é uma coisa que eu falo muito sobre educação financeira e elas falam como que eu consigo melhorar, principalmente quem tem um salário mínimo. Eu falo, faça pelo menos um curso de capacitação, porque a educação ela não está em desuso ainda. Sem dúvida. Só que as pessoas esquecem. Ela fala, mas eu vou fazer um curso. Sim, porque minimamente você vai ter um pouquinho a mais. A base, né? Uma base um pouquinho melhor, nem que seja um técnico hoje em dia, e com a facilidade das faculdades EADs. Mas eu vejo que as pessoas estão tirando isso como se fosse, nossa, é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. Sem dúvida. Né? Coloca ali no dia a dia até para você receber mais. Mas é um setor difícil. Inclusive, o ano passado eu vi, falando em questão mundial, o valor das dívidas, né? Porque aqui ainda a gente falamos que é muito caro, mas no exterior é muito mais caro. Exatamente. Então, a dívida... Existem americanos, por exemplo, que ficam 30 anos pagando a dívida da faculdade. Exatamente como é o FIES aqui, né? Muito parecido. É o formato do FIES e esse é um formato que não funcionou em nenhum lugar do mundo. Não, né? Porque existe muita discussão também de qual é o aumento real de renda que esse profissional consegue ter por conta do curso superior. Então, assim, esses dias a gente estava brincando no escritório e fazendo a conta, falando, poxa, uma pessoa que faz um curso de medicina, que tem um ticket médio de uns 15 mil reais, médio, quer dizer que tem alguns que são acima disso, estuda 6 anos a faculdade, aí vai fazer especialização ou a residência ou ambos. É um profissional que vai estudar 10 anos com uma família suportando mais as despesas da pessoa, porque ela estuda em tempo integral, né? Alimentação, moradia e tal. Qual o retorno desse? Exatamente. Esse profissional se paga? E a maior parte não. É porque ele não tem que devolver o dinheiro para a família. Mas quando ele tem que devolver para um banco ou para o governo, aí fica evidente que alguns cursos não se pagam. Essa era uma discussão que eu estava tendo, inclusive, em casa, e temos também dentro do ambiente se você manda o seu filho para estudar fora ou não. Porque essa conta, agora, com o dólar no valor que está, com o custo que as universidades estão lá fora, como as pessoas enxergam, será que vale a pena? Então... É que aqui ficou muito caro. A faculdade que eu fiz, ela triplicou de preço. Impressionante. Assim, a diferença tá bem grande. Daí acaba dificultando a acessibilidade de todo mundo, mas eu concordo com você, eu não tinha pensado por esse lado, que um dos concorrentes pode ser, inclusive, um Hotmart. Sem dúvida. Os cursos, os próprios influenciadores estão enriquecendo e as universidades não. E estão educando com uma informação de qualidade que vai ser imediatamente aplicada. Então, a pessoa que quer trabalhar, quer gerar receita rápido, ela acaba fazendo aquilo. Eu vou fazer isso e vou começar agora. Verdade. Bom, e o último, imobiliário. Vamos lá. A sua paixão. Qual a expectativa do imobiliário? Como foi o ano passado, né? Num ano relativamente... Não foi um ano tão ruim, né? Não foi um ano tão ruim. Na parte de imobiliário, imóveis para renda, né? Então, ali a gente tem, por exemplo, shopping centers, empresas de locação de lajes corporativas, até os galpões logísticos, né? Que suportam principalmente e-commerce. Esse foi um setor que foi muito bom. Em parte pela queda dos juros, né? Mesmo que branda... Começamos antes, né? Esse corte de juros. A gente já começa a ter valorização dos ativos imobiliários. Aqui no Brasil, a gente tem essa indústria de fundos imobiliários que são grandes compradores, né? Então, eles permitem que essas empresas reciclem o seu portfólio. E isso ajudou muito no ano passado. Esse ano está ajudando também, porque os fundos imobiliários têm a isenção de imposto ali
para o investidor pessoa física. Vai continuar essa isenção de imposto? Oremos, né? Tem discussões. Eu acho que o que já está concedido, acho difícil mudar, né? Mas, enfim, no Brasil tudo é possível. Mas o imobiliário, ele é visto como uma renda passiva, né? Ele entrou dentro da educação financeira como renda passiva e é o gostinho do brasileiro, porque nós viemos daquela construção de ter um patrimônio, ter uma casa. Você precisava ter pelo menos uma casa e uma casa como renda. Exatamente. E ele é bom como gerador de renda, né? É um segmento que eu gosto. A gente tem uma aposta no segmento de shoppings, que é a Allos, que era a união da Aliança com a antiga BR Malls. Então, tem tido um carrego muito bom, porque a performance das lojas que estão dentro do shopping e das lojas que estão na rua está muito discrepante. As lojas de shopping têm tido uma performance excelente, contrariando a tese americana, né, de que o online vai matar tudo, mas aqui no Brasil os shoppings são, assim, verdadeiros centros de entretenimento. A gente tem a questão da segurança aqui no Brasil. Olha o calor que tem feito esses últimos dias, né, um passeio agradável para a família. Então, esse é um segmento que vai muito bem, né, a gente tem uns 700 shoppings no Brasil. Se a gente pegar só essas 3 empresas que são listadas, é a nata da nata, assim. Então, são ativos muito bem geridos, de altíssima performance, a maior parte demandando expansão, porque tem muito mais lojista querendo entrar do que espaço vago, então eles estão gerando muito caixa, já tiraram todos os descontos lá da época da pandemia, reajustam o aluguel acima da inflação, então é uma renda fixa turbinada, digamos assim. E com o mercado aquecido, então eles não sofrem muito com dívida, eles conseguem fazer o despejo rápido também, eles conseguem fazer esse turnover rápido, né, para que não sofra muito. Eles estão, na verdade, desalavancando, porque desenvolver um novo shopping no Brasil, nas grandes capitais, é inimaginável, né? Achar uma área, todo o processo aprovatório, é algo bem complexo. As transações dos ativos bons são muito caras, então meio que não acontece nada. Então, o caminho que acontece, ou eles desalavancam com o próprio caixa que eles geram, desalavancam com uma venda ou outra que eles fazem para os fundos imobiliários, é que eles fazem, retornam capital para o acionista. Entendi. Então, tem se mostrado um setor extremamente rentável em 2023 e eu continuo animado com ele nesse ano de 2024 também. Dentro desses setores aqui, varejo, saúde, educação, imobiliário, quando você faz os estudos ali para colocar, primeiro, é quali ou é quanti? As duas coisas. Tem quali e quanti dentro do as duas coisas. Tá. Isso. Quando vocês fazem essa análise, você faz a análise principalmente desses setores, tem alguma coisa que você vai buscar em tendência fora? Porque o Brasil, ele não é formador de tendência. Sempre alguma tendência vem de fora. E essa tendência são de países emergentes ou são de países mais desenvolvidos? Os dois casos. Eu tenho exemplo nos dois sentidos. Então, por exemplo, a gente foi muitos anos investidor da Vulcabras, que é a empresa que fabrica calçados esportivos. Aqui no Brasil, ela fabrica a Olímpicos. Ela trouxe a marca da Under Armour. Agora, ela licenciou a Mizuno. Legal. Então, fabricação de calçado esportivo, todos os fabricantes estão na Ásia. Então, ali, Tailândia, Bangladesh, China. Então, nós fomos buscar referências em benchmarks lá fora. Olhamos as marcas, é claro, as marcas, a maior parte são listadas ou nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, estou falando de Nike, Adidas, né? Esse tipo de coisa. Mas o dono da marca e o dono da fábrica tem múltiplos diferentes. Então, a gente buscou os dois tipos de referências. Então, estudei muitas empresas na China. E aí é um desafio enorme, né? Porque o disclosure de informação é bem diferente do nosso, mas... E tem bastante informação? Tem bastante informação e pelo menos referências de preço você consegue ter, né? Então... Quanto que negocia um fabricante? É 6, 7 vezes lucro ou é 30 vezes lucro, igual a marca, né? Então, isso já dá algumas referências. Uma outra empresa que a gente buscou muita referência fora também foi o Burger King, que a gente já foi acionista aqui no Brasil, não é o franqueador, né? É um master aqui da região do Brasil. E aí, fomos olhar outros masters em outros lugares do mundo, né? Então, tinha
coisa no leste europeu, na Ásia, na Europa, e aí para ter referências de preço também. E muitas das teses vêm dos Estados Unidos, Vem né? dos Estados Sem Unidos. dúvida, sem dúvida. Porque, por exemplo, lógico, não estava listado na bolsa, mas quem trouxe a Starbucks teve muita preocupação, né? Quem trouxe a Starbucks, e qual que era a segunda marca? Era Starbucks e... A Domino's. Isso. Acho que tá no grupo. Era Domino's, não sei. Mas são as duas marcas que vão sair, teoricamente, né? Porque é a empresa que trouxe elas e todo mundo perguntava. Então, alguns dos setores, você faz uma correlação, mas alguns não, né? Alguns não. Por Porque exemplo, não tem como falar sobre a operação da Starbucks nos Estados Unidos e a operação do Starbucks aqui no Brasil, por exemplo, de shoppings. Se a gente olhar as ações de shoppings nos Estados Unidos, desde que a Amazon começou a se mostrar mais relevante, elas colapsaram e foi estrutural. Elas nunca mais foram as mesmas. Empresas, por exemplo, de galpões logísticos nos Estados Unidos, elas começaram a pegar terrenos que são urbanos. Começaram a pegar laje corporativa, às vezes em endereço nobre, para armazenar pacote da Amazon. Então, para entregar em 1 dia, 2 dias. Exato. Então, o investidor estrangeiro, quando ele olha o Brasil, e naquele começo da nossa conversa, se o fluxo vem para cá, eu sei que o investidor estrangeiro, por exemplo, não vai investir nos shoppings, porque ele já tem um preconceito que em outros mercados mais maduros, esse modelo não funciona. Entendi. E precisa entender, né? Ele precisa tirar o home bias dele também. Exatamente. Eu sei que nós temos, mas eles têm o home bias deles. Bom, agora, só para a gente finalizar, indo aqui para o nosso fim, eu queria saber se você tem algum recado, alguma coisa mais macro, né? Você que está inserida nesse meio, faz muitas pesquisas, tem que analisar bastante, mudar a posição, tem que deixar o seu cliente, o seu investidor sempre feliz. Eu vejo, eles fazem inclusive uma celebração quando 100% dos clientes estão positivos, verdade, né? Ganhando. A cota máxima. E qual que seria o recado para esse ano? Eu acho que investir tanto aqui no Brasil quanto no exterior, a importância dessa diversificação e a importância dele enxergar os mercados também como diferentes. Sem dúvida. E não igualitários. Sem dúvida. O que você falaria para os investidores? Eu acho que um recado importante nesse momento que a gente está é o timing é muito bom para quem quer se posicionar em ações brasileiras, especialmente. Seja pelo corte nas taxas de juros, né? Então, sempre que a gente passa por esses ciclos de corte, o ciclo seguinte, de 6 até uns 18 meses, são ciclos de apreciação expressivos, né? Esse ciclo vai ser potencializado porque o corte de juros não vai acontecer só aqui no Brasil. Ele vai acontecer lá fora também. Então, tem o fundamento... que vai ajudar também a bolsa lá fora. Exatamente. Tem o fundamento que você vai ter um ciclo legal aqui e tem o fluxo de fora. Então, ele vai potencializar 2 vezes. Em geral, o investidor não quer ouvir falar de bolsa enquanto ele ainda tem uma renda fixa de pelo menos 2 dígitos. Mas, quando chegar em 1 dígito, o preço já vai ser outro. Não, e aqui no Brasil a gente já tá quase para chegar, né? Tamo lá, tamo pertinho. Tanto que o meu investidor ainda tá comprando dívida dolarizada de empresa brasileira lá fora. E eu falo muito para ele, se ele tá, dependendo do fundo que ele tá posicionado, ele tá sobrepondo o risco. Sem dúvida. Não adianta, mas ele ainda está vendo muito a rentabilidade. Então eu falo, quando você olha lá para fora, você tem que olhar a rentabilidade de uma forma diferente e tomar muito cuidado para não sobrepor esses riscos. Às vezes está posicionado, por exemplo, num fundo da GTI, mas está comprando uma dívida de empresas que já estão lá. Fala, não, diversifique. Pegue outros setores para que você não seja afetado como um todo, né? Você tem esse cuidado também com os clientes? Sempre, sempre. E eu acho que é legal, assim, por exemplo, já que o pessoal, para quem gosta de investir fora também, aproveita para investir fora em coisas que a gente não tem aqui. É verdade, porque então, dá para fazer esse diferencial, todo esse universo, né, de tecnologia a gente não tem aqui. Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem uma série de empresas de commodity na qual o Brasil tem uma brutal vantagem competitiva de custos de extração, de exploração mais baixos. Nós temos, né, o Brasil é uma grande fazenda, onde a gente produz uma série de alimentos, a parte agro é muito forte. Então, assim, explorar
as vantagens competitivas de cada mercado, a gente potencializa os nossos retornos, né, Bru? E o Brasil também está voltado para a questão de sustentabilidade, né? Eu acho que nós estamos mais avançados que outros países também, né? N setores, inclusive no agro. Eu acho que sim, e muita gente, assim, critica, né, o Brasil nessa parte de governança, e, né, acho que tem até um certo sensacionalismo ali da floresta amazônica, acho que agora até acalmou um pouco esse tema, né? Mas eu vejo as empresas brasileiras, assim, muito avançadas nesses temas, tanto da parte ambiental, da governança corporativa. Governança corporativa, assim, se você comparar com outros mercados emergentes, eu acho que o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um benchmark. A gente critica bastante, mas e dentro até dos riscos políticos, né? Se você olha a Índia acho que talvez nem tanto, porque ela não tem muito esse risco de esquerda e direita, ela tem uma questão também de religião ali, que dá uma segurada. Mas eles estão falando um pouco sobre Indonésia, acho. Só que você não tem muita empresa ali negociada, você não vai ter uma liquidez muito grande. China tem um risco político muito grande, né? Então fica dentro desses países, eu acho que o Brasil ainda tem uma segurança, mesmo com os nossos problemas políticos e econômicos, nós ainda estamos nos saindo melhor, né? E é o que você falou, a gente tende a dar um peso maior por estar aqui, mas eu vi nesses anos que eu trabalhei em banco de investimentos e 70% dos meus clientes estavam fora, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. E aí, quando eu ia visitar o gestor de recursos, ou global, ou de mercados emergentes, é um cara que ele nem sabe quem é o presidente que está aqui, se ele é de direita ou esquerda. Ele está olhando a empresa, friamente a empresa. E está olhando os números, assim, no relativo. Poxa, o Brasil como um país é mais barato ou é mais caro que essas outras alternativas que eu tenho? O Brasil está oferecendo perspectivas de crescimento maiores ou menores? E simples assim. E aí ele escolhe meio que do ponto de vista top-down, se ele vai comprar o índice, né, um ETF, se vai replicar a carteira. E às vezes ele dá uma turbinadinha ali em uma outra empresa que ele simpatizou, achou que tem uma perspectiva um pouco melhor, confiou mais, mas é uma análise muito mais simplista e totalmente desapaixonada. E não histórica como a gente faz aqui. Exatamente. Obrigada, viu, pela sua participação, adorei te receber, foi uma delícia e muitos aprendizados, inclusive sobre setores, porque nós não falamos de vez em muitos dos programas é muita macroeconomia e é gostoso falar sobre setores, né, para que o investidor ali de casa consiga se posicionar de uma forma eficiente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Bru, eu que agradeço o convite, bom demais estar aqui com você, bate-papo delicioso, tenho o maior carinho e admiração aqui pelo pessoal todo da BMC, sempre um prazer. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima quinta-feira.